Primeiro eu queria agradecer ao Arthur e ao Thiago pelo convite, né, e ao FBNDES também pelo debate. Acho que para a gente tem sido muito importante fazer lançamentos desse livro com grupos para discutir. A ideia do livro é justamente trazer o debate à tona. A gente estava discutindo um pouco ali fora que há um certo bloqueio a esse tema na grande mídia, a gente sabe disso. Ou quando ele aparece, ele nunca aparece dessa forma. E, infelizmente, eu acho, a gente está fazendo esse debate hoje, 2 dias depois do que aconteceu no domingo, que obviamente é impossível dizer que a única causa é a austeridade, mas não há dúvida que a austeridade tem um papel central no que aconteceu no domingo. Então, eu acho que é muito triste estar fazendo isso hoje, né? E até não vou falar sobre esse tema diretamente, mas é triste ver que, na verdade, o debate público acaba sendo a culpa agora do UFRJ. O que aconteceu com o UFRJ, dependente do dinheiro que foi para o UFRJ, deixou de ir, a culpa está se tentando colocar a culpa no UFRJ. E aí, como professor da UFRJ, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o tema do livro. Não acho que seja a única causa, mas eu acho que é uma das causas importantes para o que aconteceu no domingo. E justamente a ideia do livro, e aí esse é um trecho da conclusão do livro. Acho que talvez a primeira frase seja forte o suficiente, mas ela tem demonstrações em vários aspectos disso. A austeridade compromete o futuro das próximas gerações. Quando a gente escreveu isso, a gente estava muito preocupado com a questão de educação, como sendo saúde, obviamente, educação e outras áreas onde isso claramente está comprometido. Mas acho que hoje ela acaba ganhando um significado novo. Aumenta a desigualdade social, destitui direitos dos cidadãos, atuando de forma seletiva, e aí eu vou dar alguns exemplos dessa seletividade. Acho que talvez um dos que apareceu recentemente é justamente comparando o orçamento inteiro do museu com o salário de um ministro do Supremo, pequena. E a gente sabe o que aconteceu recentemente com o salário do ministro do Supremo, enfim. De novo, tem uma preocupação com isso, que é menos o valor do salário deles e mais o fato de, tendo um teto de gastos, se impõe cortes em outro lugar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas essa seletividade, que aparece muito claramente na austeridade, ela não é para todo mundo, ela é sempre para um grupo específico, um grupo bastante grande, porém um grupo para o mesmo grupo sempre. E ela é sexista, racista, claro, porque a desigualdade no Brasil ela tem cor e raça, então tem cor, raça e tem gênero, então obviamente ela vai afetar as pessoas de forma diferenciadas também nisso. E ela obviamente vai transbordar seus efeitos para a saúde dos indivíduos, degradação do meio ambiente, e aí talvez o ponto central como do livro, acho que a gente tenta mostrar isso em várias áreas, mas é um pouco o tema desse segundo capítulo que o Thiago falou, num país já tão desigual, que a gente vive, com uma desigualdade historicamente determinada, e já com poucos momentos de redução de desigualdade. O que está acontecendo no Brasil hoje, com essa política de austeridade que foi constitucionalizada, é totalmente impedir o papel que a política fiscal tem de redistribuir renda. Ele fica praticamente impedido ou muito limitado. E aí, de novo, acho que a última vez que eu vou falar do episódio, as soluções que estão aparecendo, infelizmente, são soluções de Lei Rouanet para o museu. O que é Lei Rouanet para o museu? É a isenção fiscal. O próprio empréstimo, acho que o BNDES tem um papel importante, nada contra, ao contrário, mas é empréstimo para a universidade. O BNDES foi Rouanet. Via Lei Rouanet. Tá. Então também é por via isenção fiscal. Era Lei Rouanet também, era isenção. Para o BNDES, é isso. Então, é a mesma coisa. Então, menos mal, porque empréstimo não adiantava muita coisa. Então, desculpa que eu não ouvi tudo. E a outra é justamente criar um fundo patrimonial para doações. Um pequeno detalhe que hoje uma doação para o orçamento não amplia em nada o orçamento de nenhum órgão. Já não ampliava antes, hoje em dia amplia menos ainda. Porque com a emenda constitucional 95, além de ter um teto de gastos, tem um teto de dotação orçamentária, e a partir do ano que vem, já está no limite da dotação orçamentária, qualquer doação que entre, você vai ser obrigado a cortar em outra área, porque você não pode ampliar o orçamento além do teto, mesmo que o dinheiro venha de doação. Portanto, se a gente tiver uma enorme doação, todos os grandes empresários do Brasil resolverem financiar uma reconstrução do museu, eles podem fazer isso por meio de doação, porém a alteração no orçamento vai implicar cortar o orçamento em outro lugar.
porque está bem claro na Emenda Constitucional 95 que não é só um teto para total de gastos, é um teto orçamentário. E aí isso tem tudo a ver, foi uma discussão que decorreu do processo, enfim, de uma das discussões lá do impeachment, que fez com que se colocasse esse limite também orçamentário, o que significa uma doação hoje em dia para uma universidade significa absolutamente nada. A pior maneira da universidade ter dinheiro é por doação, para ela ter que cortar em outro lugar. Então, assim, a situação que a gente está vivendo é muito grave, não é pouco grave. E é isso, as soluções foram essas, dinheiro ou de isenção fiscal ou de doação, e nenhuma proposta, os 10 milhões né, que prometeram esse ano para fazer só os estudos básicos, depois o resto vai ter que arrumar dinheiro, sabe-se lá como, e ninguém sabe exatamente como. Mas enfim, é impossível não falar desse assunto, tendo esse tema como base. Então, pedir desculpas pela pequena mudança aqui de tema, mas o ponto que eu acho que tem a ver com isso, e a gente tenta trazer isso no primeiro, e aí, até antes de entrar aqui, a gente tenta trazer no primeiro capítulo, a gente fez vou até pular e eu volto aqui, porque eu queria, eu vou voltar já para essa parte. A gente fez no primeiro capítulo uma discussão sobre por que falar em austeridade. E a ideia, por que a gente fez esse primeiro capítulo? A gente, desde o ano passado, com o pessoal da Fundação Friedrich Ebert, um observatório da austeridade. E a ideia era chamar cada vez um pesquisador de uma área para poder fazer uma análise na sua área do que estava acontecendo com as políticas de corte de gastos. E a gente faz uma periodização a partir de 2015, mas é claro que se alguém tivesse uma área que estivesse subfinanciada desde sempre, ela aparece também, óbvio, né? O caso da saúde é um caso clássico, né, que explica que estava subfinanciado antes, mas obviamente a partir de 2015, e no caso da saúde, principalmente a partir da Emenda Constitucional 95, aí a situação é mais grave ainda, mas fazer uma análise. Toda vez que a gente fazia essa reunião, que era mais ou menos mensal, sempre aparecia alguém e falava, não, austeridade é um nome ruim, austeridade não é um nome bom, vamos mudar o nome, porque as pessoas têm um conceito positivo de austeridade, etc. E a gente ficou assistindo, não, mas a gente tem que usar isso, porque a austeridade ela é o termo que foi utilizado internacionalmente, então você tem vários movimentos anti-austeridade no mundo, etc. Então a gente não pode se descolar desse movimento, porque esse movimento não é um movimento só do Brasil, é uma discussão mais ampla. E a gente sabe que a Europa acabou sendo um pouco um laboratório das políticas de austeridade também, e justamente foi lá que o movimento cresceu muito, e a gente não pode abandonar. Vamos, ao contrário, tentar explicar para as pessoas por que usar esse conceito. Então, o primeiro capítulo é muito por isso. Só que esse primeiro capítulo a gente também mostra que essa política de austeridade, que a gente dá o foco na questão de corte de gastos, ela não é só isso, né? Ela está dentro de um projeto mais amplo de redução do Estado. E acho que esse é o ponto que a gente tenta trazer nesse primeiro capítulo, de mostrar que o livro ele vai tratar de um aspecto, que é o aspecto mais aparente para as pessoas, porque também é o aspecto que mais afeta a vida das pessoas. E quase ninguém faz o link entre as duas coisas. Então, a pessoa vai num hospital público, vai ter um tratamento com o qual ela fica insatisfeita, e agora, recentemente, felizmente, a gente teve aquela notícia lá do senhor que ficou 2 dias numa cadeira porque não tinha nem maca para ele ficar. E várias coisas vão acontecendo. A pessoa vai culpar o Estado por aquilo, e, obviamente, é o Estado responsável por aquilo de fato. E aí e a maneira como isso aparece na televisão isso é porque o Estado é ineficiente. E essa é a forma que é apresentada sempre. Não, a culpa é do Estado, que é ineficiente, portanto, se o serviço fosse privado, estava tudo maravilhoso. E nunca faz analogia de que o serviço fosse privado, aquela pessoa teria que pagar por aquilo e não ter aquele serviço de forma gratuita. Então a gente resolveu trazer para as pessoas, para elas entenderem que a coisa que ela sente no dia a dia, na vida dela, que é às vezes falta de emprego, um serviço público ruim, uma educação de baixa qualidade, uma série de coisas que as pessoas vão sentindo, vão vendo se degradando na frente delas, estão associadas a políticas de desmonte do Estado, e não por o Estado ser necessariamente ineficiente, como se tenta passar. Então a gente tentou manter nesse primeiro capítulo muito forte essa ideia o livro inteiro tem esse papel, de fazer que as pessoas percebam que aquilo que elas sentem no dia a dia está relacionado com uma determinada condução do Estado, e não como o Estado por si só, e por associar isso a políticas de austeridade, que de fato são aquelas que vão cortando cada vez mais. Então, e aí nesse primeiro capítulo a gente mostra que isso na verdade faz parte de um processo mais amplo, que inclui obviamente toda a destruição dos instrumentos estatais.
Então, desde bancos públicos, isso vai ser afetado de alguma forma, as empresas estatais vão ser afetadas, e, obviamente, a política fiscal, no sentido mais direto do orçamento público, também é afetada. Né? Então, isso tudo, na verdade, faz parte de um projeto realmente de desmonte do Estado. E aí a gente tenta trazer isso como a ideia de austeridade, de certa forma, estando ligado a esse processo mais amplo de destruição do Estado. E aí, obviamente, para a gente poder tornar esse discurso, né, mostrar que isso é importante, a gente tenta desconstruir os mitos associados à austeridade. Então, desde o mito de orçamento doméstico, que acho que, né, que é a ideia de que, obviamente, de mostrar que o orçamento público é o oposto do orçamento doméstico, não faz o menor sentido essa comparação. E o mito da falta da confiança, que é o mito que reina no Brasil, em outros lugares do mundo, de que, fazendo o seu dever de casa, que é cortar os gastos, rapidamente a confiança se restaura e a economia volta. E a gente acaba juntando esses dois para falar que é justamente o oposto disso. Se já está com um problema no orçamento privado, que tanto empresas quanto famílias estão reduzindo seus gastos, se o Estado for fazer igual a família e não gastar também, a economia vai colapsar e não há nada de confiança que vai fazer aquela economia retomar. Então a gente tenta demonstrar isso não só com a questão econômica por trás, mas com dados, mostrando como a gente entrou no Brasil num círculo vicioso há um tempo grande, né? E é isso, que é o contrário de alguns argumentos. A austeridade não aumenta crescimento, ao contrário, mas ela tem fortíssimos impactos distributivos sociais. E aí a gente vai depois, então, destrinchando esses impactos e essa ideia do círculo vicioso de que cortes de gastos, na verdade, só reduzem a demanda privada ainda mais, reduz ainda mais o crescimento, né, e a atividade econômica, reduz ainda mais a arrecadação e piora o seu resultado fiscal. Então, não só a austeridade ela é ruim para o crescimento, como ela é ruim para a própria situação fiscal. Né? E essa talvez seja um ponto importante que a gente traz toda essa discussão que está muito forte na Europa, de ajuste fiscal que se autodestrói, e que, na verdade, o projeto de austeridade ele também não é um projeto de solução da situação fiscal. Ele é puramente um projeto ideológico, essa é um pouco a conclusão do primeiro capítulo, que ele não resolve o crescimento, ele não resolve a questão fiscal, né, ele não resolve a economia de um país, ao contrário, ele vai ter todos os efeitos negativos, porém ele é, sim, um projeto ideológico. Então, um pouco esse primeiro capítulo é tentando desmontar os mitos que se tem, mostrando que de fato o que acontece, obviamente dentro da nossa visão, com muitos dados, terminando dizendo que no fundo esse é um projeto ideológico e não um projeto de fato que quer se apresentar como neutro, etc. E aí, obviamente, aí a gente vai falar, e além disso tudo, ele tem impactos gravíssimos do ponto de vista social, não só do ponto de vista econômico, ele tem impactos gravíssimos, e esses impactos econômicos terão repercussão do ponto de vista distributivo também, né, e aí já começando a entrar no capítulo 2, como vão ter impactos diretos nas políticas sociais. E aí, né, então é isso, os cortes eles têm profundos impactos distributivos, prejudicam principalmente os mais pobres e têm efeitos desproporcionais, como eu falei, dado a nossa padrão de desigualdade nos negros e nas mulheres. E aí entra no capítulo 2, aí está o Geiger aqui, né, ele foi um dos autores do capítulo 2, ele está ali sentado do lado de lá, mas poderia estar aqui com a gente. E a gente parte muito da tese dele, no fundo, esse capítulo 2 está muito baseado numa combinação da tese dele, que mostra, né, o papel da política fiscal na redução da desigualdade. E esse gráfico, eu acho que é um dos gráficos síntese dessa discussão, não sei se ele concorda, mas eu acho que é bastante. E esse capítulo 2 ele tem duas partes importantes. Uma mostrando que o ganho redistributivo no Brasil ele tinha um papel importante no mercado de trabalho. Né? Então você teve toda a discussão de distribuição funcional, que foi relevante no Brasil, com o aumento da participação dos salários na renda, etc. E que, obviamente, a política de austeridade ela vem para desmontar isso, então, ela vem para desmontar o poder de barganha dos trabalhadores, então tem toda uma discussão de economia política da austeridade no início, pelo mercado de trabalho. E o segundo momento é diretamente na política, na atuação direta da política fiscal, do ponto de vista, no efeito redistributivo da política fiscal. Então, esse gráfico aí que tem essas 5 bolinhas, ele começa aqui, no fundo é o índice de Gini, aqui a partir das pesquisas por amostra de domicílio, né? Então a gente sabe que tem as suas limitações, porém aqui ela dá para perceber várias coisas importantes.
Então, esse primeiro é o índice de desigualdade do mercado direto, né, da renda bruta, sem nenhum tipo de atuação da política fiscal. E aí, cada bolinha dessa é uma etapa da política fiscal. Então, a segunda bolinha já inclui as transferências de renda para as famílias, e aí dá para ver que tem uma redução do índice de Gini ali, portanto, uma redução da desigualdade. Então, as transferências feitas na maior parte pelo governo federal, inclusive, elas têm, na média, né, um efeito de redução do índice de Gini. Para a terceira bolinha é o imposto direto, né, então, o imposto sobre renda e patrimônio no Brasil, que tem um efeito progressivo, mas menor que as transferências, dá para ver pela diferença de nível. E, normalmente, esse é o índice de Gini que se observa, que é a renda que chega para as famílias propriamente dita, né, a renda disponível. Esse é o índice de Gini que a gente normalmente observa na PNAD, etc., que o PNAD traz. E aí, no trabalho que o Geiger faz, ele usa a POF para ainda ver esses dois elementos aqui. Aqui é a tributação indireta, porque aí você precisa conhecer o padrão de consumo para ter noção do peso da tributação indireta. E aí, obviamente, no Brasil a gente sabe que a tributação indireta... Bom, a tributação indireta tem sempre um peso regressivo, porém, o tamanho da tributação indireta no Brasil é tão grande que ela mais do que compensa o ganho pela tributação direta. Então, a combinação esse efeito final aqui mostra que a tributação no Brasil ela é regressiva no seu agregado, portanto, contribui com uma piora na distribuição de renda. E, finalmente, esse último efeito aqui, que também depende da POF, é o efeito da saúde e educação pública, como uma transferência de renda indireta para as famílias, dado que a pessoa está recebendo um serviço sem precisar pagar por ele, portanto, no fundo, é uma transferência de renda. E aí, como você poderia imaginar, no Brasil ele tem um efeito extremamente progressivo, até porque quem acessa esse serviço, na sua maioria, são os mais pobres, realmente, né? A gente tem uma segregação de quem acessa, principalmente, educação básica e saúde pública, e aí, consequentemente, gera um ganho grande de distribuição de renda. Então, um pouco a conclusão desse gráfico, que é a conclusão desse capítulo, é que se alguém quisesse, de fato, mexer na desigualdade de renda no Brasil, você precisava de uma grande reforma tributária, porque é o nosso maior calcanhar de Aquiles aqui, e é o que nos diferencia fortemente da Europa. Na Europa, ela tem, a CEPAL tem um dado que ela mostra a distribuição de renda no mercado, que seria nesse primeiro nível aqui, da União Europeia e da OCDE, comparada com a América Latina, não é tão pior, não é tão melhor. A diferença forte não está no mercado de trabalho, está sim na transferência de renda e na tributação, que é onde eles conseguem fazer um grande ganho de redistribuição. E no Brasil, a gente tem um ganho pelo gasto público, seja por transferência, seja por educação, e tem uma perda relevante por meio da tributação. Então, qual seria a discussão que a gente deveria fazer no Brasil? Reforma tributária e fomentar ainda mais os gastos sociais e tornando ele ainda mais progressivo. Você pode ter defeitos importantes de melhorar o gasto. Acho que ninguém está fechado a discutir a melhoria na qualidade do gasto, a melhoria, inclusive, distributiva do gasto, etc. Todo mundo super disposto a discutir isso. O que a gente fez foi o oposto disso. A gente fez uma constitucionalização de uma redução paulatina do gasto. Foi isso que a gente fez. E eu acho que esse é um ponto importante. Eu não gosto de chamar a emenda de teto de gasto de congelamento do gasto. Ela é uma emenda de cortes de gasto. E é o que a gente está vendo. Assim. O corte de gasto ele vai acontecer de diversas formas. Primeiro que ele, obviamente, o fato de você congelar ele em termos reais faz com que ele não cresça de acordo com o PIB, muito menos com a população. Então, obviamente, cai em termos de per capita, cai em termos do PIB, o gasto, isso já é óbvio. E isso vai fazer, e pela própria natureza do orçamento, você vai sendo obrigado, você tem vários crescimentos vegetativos, a população, né? Mesmo que a Previdência não tivesse nenhum ganho real, que é o que está acontecendo nos últimos anos todos, zero de ganho real na Previdência, ela continua crescendo porque tem gente se aposentando, então você vai ter sempre um aumento real ali. Você vai ter diversos gastos que precisam ter um crescimento real e vegetativo. Mesmo que você não tenha nenhum ganho em termos reais do valor do benefício, mas o valor completo vai ter. Então, obviamente, eles vão comprimir os demais gastos e aí você vai necessariamente ter que fazer cortes em diversas áreas. Esse ano, a gente já está com o efeito do teto, as pessoas acham que não, mas já está tendo. O limite que a gente tem esse ano em relação ao teto é de 400 milhões, num orçamento de 1 trilhão e 300, 400 milhões não é absolutamente nada. Isso já foi à custa de muito corte. De cortes em diversas áreas, principalmente nos investimentos, que é o primeiro que sobe. Então, o nível de investimento que a gente tem hoje de 16 bilhões, eu acho que está mais ou menos isso,
ele não é suficiente para a reposição do capital público, está abaixo do nível de depreciação do capital público. O que significa que a gente vai começar a ver uma depredação do patrimônio público. Se você não consegue manter o patrimônio, ele vai se depredar, não tem jeito. Você não consegue nem fazer o nível mínimo para reposição. Então, obviamente, ele vai ter consequências e aí, obviamente, a gente sabe que ele já veio com uma redução dos gastos de saúde e educação, né? E aí eu queria só, bem rapidamente, vou deixar esse gráfico aqui, eu acho que o Carlos vai mostrar, então eu vou até pular. E aí, só para terminar bem rápido, acho que esse slide aqui. Então, o livro ele vai trazer, depois desses 2 capítulos iniciais, que são mais transversais, a gente vai fazer, cada capítulo trata de um tema, e ainda que seja, como o Thiago falou, que ele aborde vários temas, porque de fato a política de austeridade ela vai abordar vários temas, a gente poderia fazer um segundo livro com mais áreas que foram afetadas, que a gente não conseguiu contemplar. Né? Então, só para entender que além de tudo isso, ainda tem mais coisas afetadas. Mas aí, primeiro, da Seguridade Social, o seguinte, que é o Carlos e o Funce, o Carlos está aqui, que é da saúde, depois educação básica, depois educação superior, meio ambiente, cultura, aí a violência, mais com foco, que é o que o Bruno vai apresentar no caso do Rio de Janeiro, né? A questão federativa é importante, política habitacional, agricultura familiar e questão agrária, que na verdade são 2 capítulos no livro, elas estão separadas. Uma mostrando os efeitos sobre as mulheres, e nesse capítulo das mulheres tem uma discussão importante do mercado de trabalho, e aí fazendo um recorte importante dentro por vários tipos, por raça, por gênero, para mostrar como os efeitos são diferenciados muito fortemente. A questão dos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil está desrespeitando todos, né, principalmente um deles, que é o principal que a gente discute, é de não retrocesso na área social, de não retrocesso nos gastos sociais, a gente está totalmente desrespeitando. E o final, o último capítulo, ele é um resumo de uma missão que foi feita pela plataforma DESP, que é uma plataforma de direitos humanos, que reúne 42 ONGs, e eles fizeram, como a ONU faz missões de relatorias sobre determinados assuntos que vários países para fazer. Eles têm vários ex-relatores da ONU, então eles juntaram um grupo desses ex-relatores para avaliar em 5 áreas, né? Dentre elas, aqui no Rio, eles fizeram nas favelas, para ver como estava sendo o efeito da austeridade na vida das favelas, para ver se tinha tido uma piora, além da situação que já não era boa antes. Fez sobre a questão indígena, eles fizeram sobre a questão da tríplice epidemia em Recife. Agora eu esqueci as últimas 2, mas tem lá no livro, então vocês podem procurar. Mas a ideia ali esse relatório faz parte de uma parceria que a gente tem com eles de impacto e austeridade. Eles criaram uma campanha muito legal, que é Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais, que eles têm feito um debate importante com a sociedade sobre isso. E aí a gente trouxe, então, como último capítulo essa relatoria, porque aí mostra se todos os outros já impactam a vida das pessoas, esses são entrevistas com as pessoas. Então, ele é mais... os anteriores são poucos especialistas olhando as suas áreas e tentando imaginar os impactos dado... E o último não, o último já são relatorias feitas a partir de entrevistas com as pessoas diretamente afetadas. E aí, todos esses capítulos eles têm a mesma estrutura. E aí eu estou quase terminando. Todos eles têm a mesma estrutura, que é o seguinte, uma análise de como estava a situação até 2015. O que aconteceu de 2015 até 2017, mais ou menos, porque é o período já que a austeridade está forte. Quais são as perspectivas com a continuação da emenda Constitucional 95? Então, quais são o prognóstico para frente, né, de o que vai acontecer? E aí, obviamente, são todos bastante trágicos, né, em todas as áreas. E a gente pediu para todo mundo tentar trazer o quanto isso afeta as pessoas para que tornem coisas mais palpáveis. Não adianta só dizer, o orçamento da saúde vai sair, né, de 100 para 80 bilhões. As pessoas não conseguem imaginar o que significa isso em termos práticos. Então, a gente tenta trazer sempre exemplos práticos do que vai acontecer. E aí eu vou deixar para o explicar bem da saúde, que talvez seja um dos mais pesados. E, no final, o que poderia ser diferente. A gente sempre tenta trazer, em todos os capítulos, uma perspectiva de como fazer diferente. E o último, e a conclusão, aqui tem alguns gráficos que eu vou deixar para o debate. A gente, na conclusão do livro, a gente faz uma proposta, que já é uma coisa que a gente tem escrito, tem algumas versões desse texto, escrito a várias mãos, então tem várias versões do texto com combinações de autores diferentes, mas a ideia básica
é que existe sim alternativas, e a ideia é justamente no final fazer uma conclusão, tanto do que, né, do que de pior tem em cada capítulo, obviamente, para que as pessoas consigam entender, mas também de apontar, também pegando as soluções de cada capítulo e uma grande solução, que eu acho que essa é a mensagem final que eu queria passar aqui antes da gente abrir, né, dos dois falarem, depois a gente abrir o debate, é que você pode repensar o projeto de desenvolvimento, e aí já tem uma frase do Luciano Coutinho de 2012 que eu achei num texto bem interessante, ele ainda aqui falando, e acho que a frase dele até não está aqui, mas a frase dele para mim resume bem a proposta que está aqui. Que ele começa falando, a gente precisa usar a erradicação da miséria, a erradicação da pobreza, a redução da desigualdade como base do processo de desenvolvimento. E isso tem uma capacidade enorme de gerar um potencial de desenvolvimento produtivo, de mudança estrutural, mudança da capacidade produtiva, de geração de emprego de qualidade, de uma série de coisas que a gente poderia simplesmente inverter um pouco a lógica do processo de desenvolvimento. Não simplesmente esperar que o desenvolvimento traga a igualdade, é que a igualdade seja o motor do desenvolvimento. E aí a gente discute um pouco isso, e aqui esse último quadradinho que vocês não estão enxergando nada, é mostrando as diversas demandas sociais, como elas podem ser potencializadas por diversas políticas públicas e afetando diversos setores produtivos que a gente no Brasil tem capacidade de fazer, já tem esses setores aqui, que teria capacidade de dinamizar, gerando tecnologia própria, gerando uma série de mudanças realmente no padrão de uma mudança estrutural. E aí, a última versão que a gente está fazendo agora é uma para o livro da CEPAL, porque a CEPAL trouxe essa discussão, né? Mudança estrutural com igualdade. Então, uma interpretação do que seria essa proposta é isso, né? Tornar a nosso principal objetivo a redução da desigualdade. E aí fazer toda a mudança na estrutura produtiva, toda a mudança no projeto de desenvolvimento e moldar as políticas econômicas para chegar nisso, né? E não ficar esperando que isso seja um resultado, ou num futuro longínquo, ou mesmo um resultado das políticas, e sim ser o objetivo principal. Então, acho que é isso. Obrigada.